Gilmar Mendes concedeu uma longa entrevista ao Jornal da Globo na noite de quarta-feira, dia 22, para defender o Supremo Tribunal Federal das críticas sobre a atuação dos ministros, em especial no que diz respeito ao escândalo do Banco Master. Segundo o decano do STF, o caso do Master é um problema mais profundo e foi a imprensa que trouxe o caso Vorcaro para a Praça dos Três Poderes. O endereço do escândalo, segundo Gilmar, está na Faria Lima, o centro financeiro do Brasil. Vamos ouvir o que disse o ministro Gilmar Mendes. Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo, a coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, que foi incluído no inquérito das fake news, reafirmou em rápida entrevista ao repórter Guilherme Resch que não se sentiu intimidado com a iniciativa. Governador, o senhor sente algum temor ou se sente intimidado por esse pedido do ministro Gilmar Mendes para incluir o senhor no inquérito das fake news? Não, me sinto surpreso, decepcionado. Acho que a justiça no Brasil deveria estar preocupada com criminosos, que é o que não está faltando aí. O Brasil é o recordista mundial de homicídios, aonde o crime organizado domina territórios, e me parece que estão preocupados com alguém que está fazendo uma sátira e que já mostrou que governou Minas Gerais sem levar parente para o governo, sem corrupção, sem privilégio. Estou muito tranquilo e decepcionado mais uma vez com esses ministros que cada vez fica mais nítido, trabalham próximos de criminosos. Não fui eu que andei em jatinho de criminoso, não fui eu que fui degustar uísque com criminoso, mas me parece que alguns ministros sim. Governador, e sobre a pré-candidatura do senhor, existe alguma possibilidade do senhor ser vice do Flávio Bolsonaro? Eu vou levar minha pré-candidatura e candidatura até o final. Os candidatos da direita estarão todos juntos no segundo turno. Muito bem. Rodolfo Borges, muito boa tarde. Também muito boa tarde a você, Ricardo Kertzmann, que se une a nós agora. Essa rodada de entrevistas que o Gilmar Mendes fez ontem para tentar melhorar a imagem do Supremo e dele mesmo, deu certo? Olha, eu diria que não deu certo, boa tarde a todos, e pior, na verdade, acho que piorou a imagem do Gilmar Mendes e do STF, principalmente quando ele mencionou ou fez críticas à forma como o Zema fala, porque isso não tem nada a ver com o que está sendo dito, na verdade. O que importa é o que o Zema está dizendo. E o que o Zema está dizendo, apesar de o Gilmar Mendes alegar que não consegue entender, o país inteiro está entendendo. E não foi nem sequer preciso que o Zema dissesse o que ele está dizendo para que o país percebesse o que está acontecendo. Então o Zema, no final das contas, é um detalhe. Essa sátira que o Zema fez, Os Intocáveis, e que foi o motivo pelo qual o Gilmar Mendes pediu para o Alexandre de Moraes incluir ele no inquérito das fake news, não é nem sequer assim... ela não é uma novidade para ninguém. Ela só traduziu o que todo mundo imaginou que ocorreu. É claro que a sátira, ela exagera. Então não quer dizer que o que está nesse segundo capítulo, nesse segundo episódio dessa saga dos Intocáveis, é que o Gilmar Mendes, o Toffoli, ao ter o sigilo da Marid, que é essa empresa da qual o Toffoli é sócio, e fez negócios com o Banco Master, quando o sigilo foi quebrado pela CPI do crime organizado, o Gilmar Mendes foi lá num processo antigo para pular a relatoria do André Mendonça e anular essa quebra de sigilo. O que a sátira diz, né, o que esse vídeo que a gente já mostrou essa semana aqui, conta a história de uma forma alegórica. Mostra o Toffoli ligando para o Gilmar Mendes pedindo ajuda e o Gilmar Mendes dizendo que iria ajudá-lo
mas a contrapartida seria um crédito lá no Resort Itaiaia. É óbvio que isso não aconteceu, ninguém que assistiu a essa animação acha que isso aconteceu. Agora, todo mundo, ou no país inteiro, que sabe do que está ocorrendo, que está prestando atenção ao STF, suspeitou sim desse habeas corpus que o Gilmar Mendes expediu em benefício da empresa de que um colega dele de STF é sócio. Isso é o que está posto. O Gilmar Mendes, nessa entrevista que ele deu para o Jornal da Globo, e ele deu também uma entrevista para a Record News, ele tentou defender o STF de todas as críticas, disse que se for para fazer autocrítica, os ministros têm que fazer isso internamente. Então, os ministros, para ele, segundo ele, não precisam dar explicações para o país sobre aquelas coisas suspeitas que tem feito. Ele até diz, lá no Jornal da Globo, que ele não tem problema em explicar as coisas, mas ele não explica nada. Por exemplo, ele defende esse habeas corpus aí como se fosse uma coisa corriqueira, e não foi uma coisa corriqueira esse habeas corpus. Foi para uma empresa, e num processo que não era o processo devido. Então tem muita coisa errada, e a crítica que o Zema fez é uma crítica razoável, sim. O fato de o Gilmar Mendes achar que o ex-governador Romeu Zema não fala direito, não vem ao caso nessa questão. Ele pode achar o que ele quiser sobre a fala do Romeu Zema. Aliás, eu acabei de publicar uma análise no portal do Antagonista chamando a atenção para o fato de que o Gilmar Mendes parece estar colaborando, ou tentando colaborar, para o surgimento de um líder popular no Brasil. O último que se notabilizou por não falar o português correto é o Lula. Hoje o Lula usa um monte de roupa de grife, não sai de casa sem estar vestido com roupa de grife, não vai fazer exercício sem estar com roupa de grife, mas preserva o seu vocabulário original, na tentativa de manter essa ligação com a população mais humilde do país. O Zema está fazendo algo parecido. Os ministros do STF têm reclamado, o Gilmar Mendes reclamou sobre o Zema e sobre o Alessandro Vieira, que é o senador que pediu o indiciamento do Gilmar, que eles estão agindo politicamente. Mas os políticos agem politicamente. Isso não é uma crítica que tenha validade ao você criticar um político. Agora, é uma crítica que faz muito sentido quando você faz em relação a ministros do STF que não deveriam estar agindo politicamente. O Gilmar, ao dar essas duas entrevistas que ele deu ontem, e não foram só essas, ele está falando em outros lugares, nas suas redes sociais, ele está atuando politicamente de forma muito mais imprópria do que aqueles políticos que ele tem criticado. Ricardo Kertzmann. Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson, Rodolfo. Boa tarde também, queridos amigos antagonistas. Sabe aquela expressão popular que a gente costuma usar, que diz o seguinte: a pessoa perdeu uma oportunidade de ficar calada? Foi exatamente isso, sabe, que o Gilmar Mendes perdeu. Ele perdeu uma oportunidade de ficar calado, porque as entrevistas foram simplesmente desastrosas. Em primeiro lugar, que ele praticamente confessa o uso político e o uso indevido desse famigerado inquérito das fake news, onde tudo cabe e nada termina. Porque em uma dessas entrevistas, perguntado se o inquérito das fake news ainda é próprio, se ele já não deveria ter sido encerrado, ele diz que não, mas pior, Inácio, ele fala que no entender dele, esse inquérito deve permanecer pelo menos até as eleições. O que um inquérito tem a ver com eleição, pelo amor de Deus? Essa é praticamente uma assunção do que a gente e praticamente boa parte da imprensa do Brasil há anos denunciando e combatendo em relação a esse inquérito de fake news. Ele se tornou um instrumento político nas mãos de certos ministros do STF. Isso é impossível de conviver harmonicamente com a Constituição do país. Eu repito, ele disse que o inquérito no sentir dele, esse inquérito deve permanecer pelo menos até as eleições. Então, começa por aí a oportunidade que ele perdeu de ficar calado. Depois, quando ele diz que a imprensa é que trouxe todo esse escândalo master para o STF, como se não fosse papel da imprensa apurar e informar adequadamente a população. Porque em momento algum, nem ele, nem os colegas dele têm conseguido confrontar o que a imprensa profissional, a imprensa oficial, na qual o antagonista se inclui, nenhum deles consegue combater, usar com argumentos as notícias que nós estamos trazendo. Ou qual seria o argumento neste sentido de culpar a imprensa
que o Gilmar Mendes teria a oferecer no que tange ao contrato da mulher, da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master? Qual o argumento que o ministro Gilmar Mendes pode oferecer em contrapartida às notícias da imprensa sobre as relações comerciais do colega dele, Dias Toffoli, na venda lá do resort Itaiaiá, com o Banco Master? Ou sobre o que o Rodolfo acabou de nos trazer a respeito do habeas corpus concedido a uma empresa, habeas corpus esse, basicamente emprestado, entre aspas, de um inquérito, de uma ação que estava arquivada. Quais são os argumentos que o Gilmar Mendes pode utilizar contra a informação legítima e verdadeira da imprensa? E aí, para piorar, ele ataca o sotaque e a forma de falar do governador Romeu Zema. Olha, eu sou mineiro, né? Na verdade eu nasci em Brasília, mas estou aqui em Minas desde pequenininho, e confesso que eu faço o impossível, eu faço um esforço danado para conseguir me expressar, pelo menos tentar me expressar adequadamente quando eu estou num programa ao vivo como esse. Porque eu acho que faz parte. A linguagem, ela tem que ser coloquial não, me perdão, a linguagem tem que ser formal, sim. A comunicação exige isso, exige para um jornalista e deveria ser exigida também para ocupantes de cargos públicos importantes. Só que é uma característica, uma espécie de traço cultural dos mineiros, assim como é dos goianos, ou dos mato-grossenses, ou da turma do interior de São Paulo. Você usar um traço cultural para poder atacar uma pessoa sem combater os argumentos dessa pessoa, além de impróprio, é preconceituoso, Inácio. E mostra um traço de personalidade do Gilmar Mendes que ele não faz questão alguma de esconder. O Gilmar Mendes tem esse traço de soberbo, de ser melhor do que todo mundo, de saber o que ninguém sabe. Não adianta ele ser um erudito nas palavras e no comportamento a sociedade brasileira percebê-lo como alguém que não atende aos anseios dessa sociedade. Ele é um ministro do Supremo. Ele não é Deus, ele não é ninguém acima do bem e do mal para poder, nesse sentido que eu estou falando aqui, dizer quem que pode e como que uma pessoa politicamente pode se expressar. Não é dever dele. Ele deveria combater o governador Romeu Zema no campo da política, ainda que fosse impróprio, porque não cabe ao ministro do Supremo entrar num embate político. Ao ministro do Supremo deveria única e exclusivamente caber o papel de um juiz constitucional, pegar aquele livrinho e toda ação que chegar lá, consultar o livro e julgar de acordo com esses ditames. E nunca fazer embate político. Mas já que ele, Gilmar Mendes, não consegue se afastar do embate político, ele que trate do que está sendo proposto nesse debate. O Zema não criticou o Gilmar Mendes pela maneira com que ele fala. O Zema criticou alguns ministros do STF por tudo isso que a gente vem noticiando e trazendo aqui. E o Gilmar Mendes, na falta de argumentos, resolve atacar, no que se chama aquela expressão ad hominem, prefere atacar a maneira com a qual o governador Zema fala. Como o Rodolfo muito bem lembrou, o presidente Lula está longe de ser também um orador, né, um bom orador. E por que o Gilmar Mendes não fala a mesma coisa do presidente Lula? Ou seja, ele agora virou policial, né? Ele é vigia da oratória alheia. Olha, totalmente indevido, ou entrevista desastrada que só contribuiu para tornar a imagem dele, Gilmar Mendes, e do Supremo ainda pior perante os olhos da nação. Wilson, analisando todo esse quadro, todas essas incongruências, essas queixas sem embasamento, por exemplo, como a gente já falou aqui, o Rodolfo, primeiro reclamar que a imprensa que levou a crise para o STF, como se não fossem os fatos que a imprensa simplesmente está noticiando. Depois, se aferrar à questão da linguagem não erudita do governador de Minas Gerais e, com isso, acabar soar pedante ele, Gilmar Mendes. Depois, ele também mencionou que talvez o Estado de Minas Gerais e, portanto, Romeu Zema deveriam ser gratos ao Supremo Tribunal Federal e a ele, pessoalmente, por ter dado um descanso de pagar as dívidas do Estado mineiro por 22 meses. Mas, de forma geral, acho que o grande ganhador disso é Romeu Zema. Você acha que isso pode ter um impacto nas próximas pesquisas eleitorais? Com certeza, Inácio, porque o Zema tem feito um trabalho que o Flávio Bolsonaro não tem feito,
que é de fato de partir para o embate em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, voltando especificamente a falar do Gilmar, o Inácio, enquanto os colegas falavam, eu pensava o seguinte, né? O vídeo do Zema tem como título Os Intocáveis, né? Aquelas pessoas inatingíveis. E o Gilmar, com esse tipo de manifestação, ele se coloca como intocável, como inatingível, como alguém que está acima do bem e do mal. Então, aí que a gente tem que só pesar as coisas. Uma peça de humor, ela é uma sátira. Um filme é algo baseado na imaginação de alguém. Mas no momento em que o ministro do Supremo Tribunal Federal se importa dessa maneira com um vídeo, com uma sátira, você começa a pensar, isso é uma sátira ou é um documentário? Né? Ou é um retrato fiel de uma realidade? É isso que a gente tem que começar a pensar, sabe? Se o ministro tem, de fato, esse tipo de incômodo de incluir o Romeu Zema no inquérito das fake news para tentar calar, porque foi isso que ele tentou fazer. Ele tentou calar um pré-candidato à presidência da República, com uma ameaça velada de incluí-lo, ameaça não, né? Com a inclusão dele no inquérito das fake news, sabe? Isso é um ato de censura claro, sabe? É um ato, e pelo menos, né, a gente também tem que dar uma palmatória. Hoje eu estava lendo alguns editoriais da concorrência, parece que finalmente a grande imprensa acordou. Parece que finalmente eles acordaram que estamos num estado de censura. Finalmente, coisa que nós já batemos aqui há muito, muito tempo. Há muito tempo. Acho que a Folha tocou no assunto hoje, o Globo, se não me engano, também tocou no assunto hoje. Acho que o Globo Estadão. Mas perceberam que realmente a coisa saiu do controle. E como falou o Ricardo, esse inquérito das fake news, ele virou uma peça de proteção dos integrantes do Supremo em todos os aspectos. Gente, se o ministro Gilmar se sentiu ofendido, existiam outros instrumentos. Eu vou lembrar a clássica petição, a famigerada petição do Gilmar Mendes, querendo punir o Sérgio Moro por conta daquela piada de festa junina. Olha a tramitação desse caso. Mesmos crimes, calúnia, difamação, mas o que aconteceu? Você tem uma outra peça e tramitou na turma. Moro com mandato, ok. Do ponto de vista processual, do trâmite processual, ok. Agora, o que você não pode fazer é colocar qualquer coisa qualquer tipo de ofensa em um inquérito, primeiro, sigiloso, que não termina nunca e que vai servir até não poder mais para proteger o próprio Supremo. De novo, é o Supremo que reclama de ser chamado de intocável, mas que atua como um ser intocável. E só para fechar, essa questão da sátira política, ela não é nova. Ela não é nova. Eu fui criado assistindo Caceta e Planeta, gente. Toda semana era uma paulada atrás da outra em relação à classe política. O próprio Gilmar Mendes já foi alvo de várias sátiras. Eu vou citar duas. Teve um vídeo do Porta dos Fundos, que a gente não pode exibir aqui por questões de direitos, em que os integrantes do grupo fazem aquela sátira da propaganda de um posto de gasolina. E tá lá a pessoa dentro do carro e pergunta: onde é que eu consigo um habeas corpus? Vai lá no Gilmar. Sabe? E aí? Né? Esses artistas que fizeram essa peça são também vilipendiadores da democracia, são pessoas que estavam ali numa peça, numa sátira, tentando atacar a democracia, eles também mereciam ingressar, serem incluídos no inquérito das fake news. Na visão do Gilmar de hoje, eles seriam alvo de um inquérito das fake news. Zorra Total, tem uma sketch da Zorra Total, em que eles brincam fazem uma propaganda, uma sátira de uma propaganda de arroz Gilmar, dizendo que o arroz é soltinho, que o arroz não cabe, que todo habeas corpus cabe, ou seja, também trucidando a imagem de um juiz de Suprema Corte. Então assim, sabe, a gente tem que parar de normalizar as coisas no Brasil, a gente tem que parar de normalizar esse tipo de situação. O ministro Gilmar Mendes, com todo respeito, ele erra feio numa situação como essa. E esse tipo de manifestação só confirma aquilo que a gente vem alertando há muito tempo, que o inquérito das fake news é utilizado apenas para uma coisa, para blindar os integrantes da Suprema Corte. Então, meu amigo, essa é a questão. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso o tempo todo, a gente tem que intensificar esse tipo de observação, porque assim, chega num ponto em que nós temos uma casta dentro de uma casta. Temos uma casta política que já é fora da realidade e se criou agora uma casta do Poder Judiciário que é totalmente fora da realidade do país. Depois,
o ministro não tem como reclamar de que a imagem do Supremo está distorcida, que as pessoas, a sociedade em si, não enxerga mais com bons olhos a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Rodolfo, uma das coisas que reforça esse descolamento da realidade que está aqui falando o Wilson, primeiro essa questão, a gente já falou aqui várias vezes, do linguajar erudito como sendo algo que todos os brasileiros deveriam exigir, onde já se viu o Zema falar como gente comum. Isso já mostra um descolamento da realidade. Mas outro ponto é ético. É quando o Gilmar volta a falar sobre a gratidão que o governador de Minas Gerais deveria ter por ter conseguido no Supremo Tribunal Federal uma liberdade de não precisar pagar a dívida do estado de Minas Gerais por 22 meses. Como se fosse, portanto, um favor que ele, Gilmar Mendes e o Supremo Tribunal Federal tivessem concedido ao Estado mineiro, e não o mérito, porque foi bem embasado juridicamente, dando, portanto, razão a esse direito do Estado de Minas. Isso não mostra, mais uma vez, esse descolamento da realidade? É assim, para além de toda essa coisa mais vulgar do Gilmar Mendes aí, de ficar atacando seus adversários em público, né? Ele fez isso com o Janot, ex-procurador, com o Alessandro Vieira e agora com o Zema. Para além de tudo, essas entrevistas que ele concedeu nos últimos dias mostram, de fato, um descolamento da realidade total. Tem essa questão da cobrança pública do Romeu Zema, mas tem também ele diluindo a percepção, por exemplo, sobre a má imagem que hoje tem o STF no Brasil. Então, questionado sobre isso, ele falou, sim, pode ser que o STF tenha uma imagem ruim, mas todas as instituições têm imagem ruim, inclusive a imprensa. E aí ele colocou lá, como sempre faz, como fazer, que a imprensa apoiou a Lava Jato, eu vou botar entre aspas aí esse apoiou a Lava Jato, porque a imprensa não é como o STF, não tem uma só, não tem um jornal só, são vários jornais. Então, quando se faz essa acusação de imprensa, tem um monte de gente, inclusive durante a Lava Jato, por a Lava Jato atingir o Lula diretamente, ou ter atingido o Lula diretamente, boa parte da imprensa brasileira se tornou crítica à Lava Jato. Já naquele momento, porque estava pegando Lula. Quer dizer, aí algumas pessoas faziam uma imagem como o próprio Gilmar já disse que fez para mudar o entendimento do STF sobre a prisão após condenação em segunda instância, com a leitura política. Então tem gente aí na imprensa que atua a partir de leituras políticas. Então o que é melhor agora que acontecesse? O que seria melhor? A gente aqui no Antagonista e na revista Cruzoé, a gente não faz isso, a gente faz... são conceitos, são padrões, a gente está atrás de entender não o que é melhor, o que é mais conveniente, mas o que é a verdade. E a verdade é que o STF precisa sim se adequar, se readequar, porque o poder do qual os ministros gozam hoje é muito maior do que qualquer outro e não tem nenhum limite. E o que o Gilmar deu a entender nessas entrevistas que ele deu agora é de que está tudo bem. Todo mundo está com a imagem ruim porque as redes sociais estão prejudicando a imagem de todo mundo. E o STF, na perspectiva dele, não está fazendo nada de errado, que é, aliás, o que o ministro Flávio Dino indicou ao apresentar uma proposta de reforma do Judiciário que praticamente não toca no STF, para tentar melar um pouco o jogo aí, uma cortina de fumaça para indicar que o problema não são os ministros do STF hoje. Hoje, no Brasil, o sistema judiciário ele pode ter vários problemas, mas o principal problema hoje é essa liberdade dos ministros do STF para fazerem coisas que não deveriam estar fazendo, para fazerem coisas suspeitas. Não tem nenhum anteparo, não tem ninguém para colocar limite nos ministros do STF. Esse é o principal problema da justiça hoje e, como o Ricardo disse, se esse problema específico não for tocado, não adianta tentar resolver nenhum outro problema da justiça brasileira. E o que o decano do STF fez nessas últimas entrevistas foi indicar que não tem problema nenhum ali, está tudo certo, e quem está errado é a imprensa. Ô Rodolfo, tem só um detalhe rápido, que eu sei que o Ricardo quer fazer uma parte, e tem detalhe, quando o ministro Gilmar Mendes fala porque a imprensa apoia a Lava Jato, esse tipo de comentário é no mínimo hipócrita, porque o Supremo também surfou na onda da Lava Jato. Lá no início, o Supremo ganhou credibilidade porque apoiou a Lava Jato. Entendeu? Então, assim, é muito grave quando a Suprema Corte, no primeiro momento, olha, tá tudo bonitinho, ok, depois, então, pensando bem, eu acho que a coisa não é muito dessa forma. Então, assim, também o Supremo não tem como sair também pela tangente, porque nós criticamos desde o início. Criticar desde o início coisa nenhuma. É bom lembrar que o Supremo surfou muito bem nas investigações da Lava Jato. Ricardo? Ô Wilson, pegando o gancho no que você acabou de falar, ele, Gilmar Mendes, à época,
declarou que o PT tinha instituído uma verdadeira cleptocracia no Brasil. Só que faltou combinar com os russos, e os russos seria a Operação Lava Jato que desnudou tudo. Depois, quando a Lava Jato começou a atingir pessoas próximas a ele, né, que a coisa começou a ganhar outros contornos lá no STF. Mas o que eu queria comentar rapidamente, Inácio, se vocês me permitem, claro, a respeito da dívida aqui de Minas e dessa história de que o STF permitiu que o Estado de Minas Gerais não pagasse a dívida. Só um esclarecimento. Quem questionou pela primeira vez o pagamento dessa dívida e buscou o STF foi o ex-governador do PT, Fernando Pimentel. Ele que deixou Minas Gerais num estado de verdadeira calamidade financeira. Aliás, o termo é esse, porque o governador Fernando Pimentel, do PT, ele decretou estado de calamidade financeira em Minas Gerais. Porque ele arrasou com os cofres de Minas. E aí ele correu para o STF, né, que naquela época já era um STF aliado do petismo, para poder pedir a suspensão, porque o governo dele não dava conta de pagar a dívida. O que o Romeu Zema fez no decurso, ao longo do seu mandato, foi renovar essa suspensão que já havia sido concedida para o Fernando Pimentel. Então é bom que todos saibam isso, porque fica parecendo que foi um favor feito ao governador. Não foi, foi uma decisão judicial correta para o Estado de Minas Gerais.